boa noite novamente, pessoal. Estamos aqui agora nos reencontrando novamente para a gente estar falando e comentando aí sobre as atividades, né, desta semana número 1 do nosso agora PET volume número 4. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Pessoal, número 1. Descreva as características do sistema feudal. Muito fácil. Aqui no comecinho da nossa apostila fala direitinho como nasceu o sistema capitalista, né? E que foi a partir da decadência do sistema feudal, né? E está pedindo para a gente estar caracterizando como seria o sistema feudal. Então, o feudalismo, está perguntando aqui para a gente como seriam as principais características do sistema feudal. Está lá naquele começo da apostila, como seria então o sistema feudal. Ele era o ponto principal da sociedade europeia, né? Era como a sociedade europeia se organizava, né? Através do feudalismo, onde a gente tinha o senhor feudal, o dono das terras, né? Onde a gente tinha os níveis de hierarquia bem distribuídos e era bem estático. Quem nascia servo ficaria praticamente a vida toda servo. Quem era nobre dificilmente deixaria de ser nobre, que era privilégio para poucos. E o senhor feudal, que era o dono das terras, onde detinha, né, todos os privilégios daquele sistema de sociedade que era o principal lá na sociedade do continente europeu. Exercício número 2. Quando surgiu o sistema capitalista? E explique os acontecimentos que levaram à origem desse novo sistema socioeconômico. Pessoal, quando surgiu o sistema capitalista? Ele surgiu, foi o fim e o início de uma nova era, né? Com o fim da Idade Média, com a queda do feudalismo, né? Por vários motivos, como principal por ele não ter a moeda, que foi o outro principal fator que deu início ao capitalismo, né? O surgimento da moeda, né? Então, com a queda do sistema feudal, principalmente com o surgimento de uma nova classe, né? A burguesia, que foi a que mais trabalhou, que circulou esse início, esse surgimento das moedas. Então, seria a partir daí, com o fim da Idade Média e o surgimento da era moderna, né? A Idade Moderna, com o início então do sistema capitalista, principalmente com o surgimento da moeda. A partir do final do século XIX, período conhecido como a Segunda Revolução Industrial e Tecnológica, a fase da livre concorrência ficava para trás e o capitalismo tornava-se cada vez menos competitivo e mais monopolista. O fragmento acima refere-se a qual fase do capitalismo? É que essa é uma das características que a gente viu se intensificando com o desenvolvimento do sistema capitalista. Então, a partir do final do século XIX, meados já do século XX, com o surgimento da Segunda Revolução Industrial, praticamente após aí também Segunda Guerra Mundial, com o início até dessa intensificação da globalização, a gente teve então essas características surgindo nesse sistema capitalista, não novo mais, né, mas que já estava criando corpo e que infelizmente a competitividade deixou de existir e os monopólios começaram a surgir, né? As grandes empresas detentoras cada vez mais de mais lucro, ganhando cada vez mais, vão conseguindo abocanhar, né? Vão conseguindo pegar as empresas menores, né? E vão incorporando elas e surgindo então também as grandes corporações, as multinacionais. Então é aquela história. Quem tem dinheiro, né? Cada vez mais vai ganhando. E quem tem pouco dinheiro, cada vez menos vai tendo, né? Infelizmente é uma das principais situações que a gente tem que rever nesse sistema capitalista. Descreva as mudanças sociais, econômicas e ambientais ocorridas com o surgimento do capitalismo industrial. Pessoal, faça uma pesquisa aí que caracterize bastante essas mudanças sociais, econômicas e ambientais ocorridas com o surgimento do capitalismo industrial. As mudanças sociais foram grandes,
principalmente com a urbanização, né? O surgimento da sociedade. Então a nossa sociedade, essas mudanças sociais foram muito avançadas, muito grandes. Econômicas, principalmente com o capitalismo, o surgimento da moeda, os países, as economias foram só crescendo, né? Então esse avanço econômico foi grande. E ambiental, infelizmente, é um ponto negativo, né? Porque com o capitalismo a gente não tem, na sua maioria, o desenvolvimento sustentável, pois o capitalismo ele está enraizado muito à busca do lucro, né? Então, infelizmente, as mudanças ambientais sofreram muito impactos, infelizmente, negativos, danos ambientais, com o avanço, surgimento do capitalismo industrial aí que a gente teve, né? Esse surgimento, principalmente a partir do capitalismo industrial, até chegar nesses dias de hoje, a gente estudou lá o capitalismo financeiro. E por último, exercício número 5, assinale a alternativa que enumera as principais características do capitalismo. Pessoal, essa número 5 é muito fácil. Então é só para vocês assinar a alternativa correta que tem as principais características do capitalismo. Letra A, propriedade privada dos meios de produção, economia de mercado, lei da oferta e da procura e proibição do lucro. Vocês acham que tem a proibição do lucro no capitalismo? Acho que não. Propriedade privada, letra B, né? Propriedade privada dos meios de produção, economia de mercado, lei da oferta e da procura e o lucro, né? Pode ser a letra B. Letra C, propriedade pública dos meios de produção. Já não entraria, né, pessoal? Propriedade pública, né? Economia de supermercado, bem esquisito, né? Lei da consulta e da procura e gasto. Bem complicada essa letra C, né, pessoal? Propriedade pública dos meios de produção, a letra D. Economia de mercado, lei da oferta e da procura e o lucro. Então, ó, propriedade pública dos meios de produção, economia de mercado, lei da oferta, da procura e o lucro. Tem essa pública que às vezes não encaixaria, né? Então já dei as dicas aqui na letra 5. Agora é com vocês para estar assinalando a resposta certa. Terminamos aqui a semana número 1 do nosso agora PET volume 4, esse novo ciclo que iniciamos aí novamente. Desculpe até aqui as falhas do professor, espero ter contribuído bastante para que vocês agora realizem então essas atividades e assim tenham aí a carga horária exigida, né, adquirida, né, pessoal, porque vocês vão poder, tem que atingir essa carga horária para que vocês tenham então no final do ano um ano letivo positivo. Pessoal, desejo uma semana abençoada a todos, um abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!